A história registra Reinhard Heydrich como uma das figuras mais controversas do século XX, mas sua trajetória começou em 7 de março de 1904, na cidade de Halle an der Saale, na região da Saxônia-Anhalt, no leste da Alemanha. Seu nome completo, Reinhard Tristan Eugen Heydrich, carregava um peso simbólico. Reinhard era uma homenagem ao protagonista da primeira ópera de seu pai, Amen, Tristan. Fazia referência à obra-prima de Richard Wagner, Tristão e Isolda, e Eugen prestava tributo ao avô materno, Eugen Krantz, respeitado diretor do Conservatório Real de Dresden. Seus pais, Richard Bruno Heydrich, um compositor e cantor de ópera de renome, e Elisabeth Anna Krantz, filha de uma família abastada, se conheceram quando Richard ainda era aluno no conservatório dirigido pelo pai dela. Reinhard foi o primogênito de 3 irmãos, depois dele nasceram Heinz e Maria. Crescer como filho de um músico celebrado e diretor do Conservatório de Halle garantiu a Reinhard uma infância marcada por privilégios intelectuais e culturais. Seu pai, conhecido pelo nome artístico Bruno, era um nacionalista ferrenho que incutiu nos filhos um profundo orgulho pela pátria alemã. Desde cedo, Reinhard demonstrou talento em múltiplas áreas, destacou-se nos esportes, especialmente na natação, e brilhou nos estudos. A influência familiar também o levou a desenvolver um apurado gosto pela música clássica, dominando o piano e o violino com habilidade notável. No entanto, sua juventude não foi isenta de sombras. Na escola sofreu bullying implacável devido a boatos sobre uma suposta ascendência judia. Na Europa do início do século XX, o antissemitismo era uma chaga social, e a família Heydrich tornou-se alvo de especulações por causa do casamento da avó paterna de Reinhard com Gustav Robert Suss, um chaveiro protestante cujo sobrenome soava judeu, embora, na realidade, não houvesse qualquer parentesco sanguíneo entre Reinhard e Suss. Ainda assim, os colegas o apodaram de Moses Rendel, um apelido que deixaria marcas profundas em sua psique. Seus anos de formação coincidiram com um dos períodos mais turbulentos da história europeia. Quando Reinhard nasceu, o continente era uma bomba relógio de tensões políticas alimentadas pelo nacionalismo, pela disputa colonial na África e pela formação de 2 alianças militares rivais. De um lado, Alemanha e Império Austro-Húngaro, de outro, Grã-Bretanha, França e Rússia. Conflitos regionais ameaçavam, a qualquer momento, deflagrar uma guerra em larga escala, até que no verão de 1914, o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro por um nacionalista sérvio, acendeu a mecha. Em poucas semanas, a crise local transformou-se em um conflito continental, e em agosto daquele ano, a Primeira Guerra Mundial teve início. Para a Alemanha, o desfecho foi desastroso. Após anos de impasse sangrento na frente ocidental, a entrada dos Estados Unidos no conflito, em 1917, aliada à instabilidade política interna, selou o destino do Império Alemão. Em novembro de 1918, o Kaiser Guilherme II abdicou, e a guerra terminou com a criação da República de Weimar que, humilhada, aceitou as duríssimas condições do Tratado de Versalhes em 1919. O pós-guerra foi um período de caos na Alemanha. Inspirados pela Revolução Bolchevique de 1917, operários e socialistas pressionavam por uma guinada à esquerda, enquanto a direita reagia com violência. Em janeiro de 1919, cerca de 50.000 comunistas, liderados por Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, o grupo conhecido como espartaquistas, tentaram tomar o poder em Berlim. A revolta só foi esmagada quando o governo armou veteranos de guerra, formando os Freikorps, corpos livres, milícias que se tornariam onipresentes nos anos seguintes, reprimindo greves e movimentos operários em todo o país. Ainda adolescente, com apenas 15 anos, Heydrich integrou uma unidade dos Freikorps em Halle, a Maerkers Volunteer Rifles, que ajudou a sufocar uma revolta comunista na cidade. Esse episódio, segundo ele mesmo admitiria mais tarde, foi decisivo na formação de suas convicções políticas, e desde o início, essas convicções foram marcadas por um antissemitismo radical. O ódio aos judeus não era uma exceção na Europa do início do século XX, pelo contrário, era uma herança de séculos de perseguições, pogroms e expulsões em países como Inglaterra, França, Espanha e própria Alemanha. No entanto, em Heydrich, essa aversão assumiu contornos particularmente virulentos. Em 1919, pouco depois da fundação da Deutsche Schutz und Trutzbund, Liga de Proteção e Defesa Nacional Alemã, um grupo extremista cujo lema era a Alemanha para os alemães, ele se filiou à organização. A Liga era uma das facções mais radicais do antissemitismo pós-guerra.
propagando a teoria de que os judeus eram os verdadeiros responsáveis pela derrota alemã e pela humilhação nacional. Curiosamente, seus pais não compartilhavam desse fanatismo. Seu pai, inclusive, havia alugado um espaço no conservatório de Halle para um comerciante judeu nos anos 1910. O antissemitismo de Heydrich, portanto, não foi uma herança familiar, mas sim o produto de um ambiente social envenenado pela frustração e pelo ressentimento. Aos 18 anos, Reinhard tomou uma decisão que moldaria seu futuro: ingressar na Marinha Alemã. Não era uma tarefa simples. O Tratado de Versalhes havia reduzido a Reichsmarine a apenas 15.000 homens, proibido submarinos e imposto severas restrições à frota. A competição por vagas era feroz, mas Heydrich, determinado e disciplinado, estava disposto a tudo para conquistar seu lugar. Mas sua origem burguesa e as influências familiares abriram-lhe as portas da Academia Naval de Kiel, próxima à fronteira dinamarquesa, onde ingressou como cadete. Em poucos meses, sua disciplina férrea e ambição inquebrantável renderão-lhe a promoção à guarda-marinha sênior. Não demorou para que fosse enviado à base naval de Murvik, também em Kiel, onde aprofundou seu treinamento como oficial. Em 1926, após um rigoroso estágio de 6 meses a bordo do SMS Schleswig-Holstein, navio insígnia da Frota do Mar do Norte, Heydrich embarcou em uma viagem de instrução pelo Mediterrâneo Ocidental, visitando portos na Espanha e em Portugal. Foi nesse período que começou a despontar como um oficial competente, ganhando reconhecimento por sua maturidade tática. Até o verão de 1928, já ostentava as insígnias de Lieutenant zur See e subtenente, mas seus olhos brilhavam com uma ambição ainda maior: tornar-se almirante. Um antigo companheiro de Halle, que o reencontrou nessa época, recordaria mais tarde como Heydrich, com uma convicção quase profética, declarara seu desejo de alcançar os postos mais altos da hierarquia naval. Enquanto Heydrich traçava seu caminho nas águas geladas do Báltico, no sul da Alemanha, especialmente na Baviera, os ventos da história sopravam em outra direção. O pós-guerra havia deixado uma nação ferida, humilhada pelas cláusulas draconianas de Versalhes, desarmamento forçado, um exército reduzido a 100.000 homens e reparações de guerra que asfixiavam a economia. A ocupação francesa do Ruhr nos anos 1920 foi a gota d'água para muitos alemães, que, consumidos pela indignação, buscaram refúgio em movimentos radicais como os Freikorps, dos quais o próprio Heydrich fizera parte em 1919. Esses grupos, alimentados por um nacionalismo revanchista, proliferavam em meio ao caos, prometendo restaurar a grandeza perdida. Entre eles, um partido marginal, nascido nas cervejarias de Munique, começava a ganhar contornos sinistros: o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, liderado por um veterano austríaco de voz inflamada chamado Adolf Hitler. Em novembro de 1923, seus seguidores tentaram um golpe desesperado na capital bávara, o Put da cervejaria, mas o levante foi esmagado em questão de horas. Hitler foi preso, o partido proibido, mas não destruído. Anos depois, como um fênix das cinzas, ressurgiria com força total, e Heydrich estaria lá para testemunhar e moldar seu destino. No entanto, o caminho de Heydrich rumo ao nazismo não foi uma escolha ideológica premeditada, mas sim o resultado de suas próprias falhas e de um caráter cada vez mais instável. Já em 1926, durante sua turnê pelo Mediterrâneo, deu mostras do temperamento explosivo que o acompanharia pela vida. Em um incidente constrangedor, perdeu a compostura ao ser rejeitado por uma esposa de oficial britânico que se recusou a dançar com ele. Nos anos seguintes, sua reputação na Marinha se deteriorou. Tornou-se conhecido como um sedutor compulsivo, envolvendo-se em inúmeros casos extraconjugais, muitas vezes com mulheres casadas e simultaneamente. Sua arrogância para com subordinados era insuportável, enquanto sua obsessão por esportes, especialmente o remo, ofuscava suas obrigações militares. O estupim veio em 1931, quando veio à tona que havia prometido casamento a uma jovem, apenas para abandoná-la por Lina von Osten, filha de um nobre menor que conhecera em um baile de remadores no final de 1930. Na Alemanha da época, a quebra de promessa de casamento ainda era considerada um delito grave em algumas jurisdições, e o escândalo foi suficiente para que Heydrich fosse expulso da Reichsmarine por conduta indigna de um oficial em abril daquele ano. A expulsão foi um golpe devastador. Heydrich, que sempre se viu como um homem destinado à grandeza, foi reduzido a um pária, humilhado perante seus pares. Durante o processo disciplinar liderado pelo almirante Gottfried Hansen,
pelo oficial de treinamento Gustav Kleikan e pelo veterano Bertus von Wangen, tentou desculpar-se com mentiras patéticas, acusando a mulher de tê-lo seduzido e pressionado. Quando as evidências provaram o contrário, recusou-se a assumir a responsabilidade, demonstrando o que o tribunal chamou de insinceridade comprovada. Essa teimosia selou seu destino. Sua noiva, Lina, mais tarde descreveria aquele momento como o golpe mais duro de sua vida. Heydrich trancou-se em seu quarto por dias, alternando entre crises de fúria e choro desesperado. Chegou a implorar ao presidente Hindenburg que revisse o caso, mas seu apelo caiu no vazio. Foi nesse abismo de vergonha e raiva que Heydrich encontrou terreno fértil para sua reinvenção. Enquanto a Alemanha afundava na crise econômica, com o crash de 1929 arrasando a frágil estabilidade dos anos dourados, e lançando milhões ao desemprego e à miséria, os extremos políticos ganhavam força. O Partido Nazi, antes um grupo insignificante que mal ultrapassava 2% dos votos, explodiu nas eleições de 1930, conquistando 18% das cadeiras no Reichstag e tornando-se a segunda maior força do país. Sua mensagem era simples e sedutora: culpar os inimigos da nação judeus comunistas, a elite traidora, pela decadência alemã e prometer um renascimento através da força e da pureza racial. Para um homem como Heydrich, despojado de seu uniforme e de seu propósito, mas ainda queimando de ambição, o nazismo não era apenas uma ideologia. Era uma tábua de salvação. E ele estava pronto para agarrá-la com unhas e dentes. O nazismo não oferecia apenas uma narrativa de vingança contra os supostos inimigos da Alemanha, ele prometia um futuro reservado exclusivamente aos alemães étnicos, uma nação purificada pelas linhas do sangue e do solo. Era uma visão que para Heydrich não exigia convencimento, mas sim um clique definitivo no lugar certo. E esse clique veio na forma de Lina von Osten. Quando a conheceu, em dezembro de 1930, ela já era uma nazista convicta, filiada ao partido desde 1929. Não que Heydrich precisasse de um empurrão, sua adesão era uma questão de tempo, mas Lina acelerou o processo. No dia 1º de junho de 1931, exatamente 24 horas após sua expulsão formal da Reichsmarine, ele assinou sua ficha de filiação ao partido nazista, recebendo o número 544.916. 6 semanas depois, ingressou na Schutzstaffel, a SS, a escolta de proteção, uma das duas asas paramilitares do nazismo, ao lado da SA, o Sturmabteilung. Os famosos camisas pardas sob o comando de Heinrich Himmler. A SS não era apenas um braço armado, era uma ordem em ascensão, destinada a se tornar o núcleo de poder do futuro Reich. Heydrich tornou-se o membro número 10.120. O destino selou o acordo em 26 de dezembro de 1931, quando ele e Lina se casaram. Nos anos seguintes, o casal daria à luz 4 filhos: Klaus, Eider, Silke e Marte, todos nascidos entre 1933 e 1942. Criados sob a sombra da suástica e a promessa de um império milenar, a vida de Heydrich já havia dado uma guinada radical em menos de um ano. Mas apesar da filiação ao partido e do casamento, ele ainda não tinha um emprego formal. A Reichsmarine lhe garantirá uma indenização por 2 anos, e foi desse dinheiro que viveu nos meses seguintes, até que o próprio partido o encontrou. No verão de 1931, enquanto Heydrich se filiava à SS, Himmler buscava criar um braço de contra-espionagem dentro da organização, uma unidade capaz de desmantelar grupos centristas e de esquerda que tentavam barrar a marcha nazista rumo ao poder. Pouco depois de ingressar na SS, Heydrich foi recomendado a Himmler por Karl von Eberstein, um compatriota de Halle cuja mãe era madrinha de Heydrich. Eberstein, aliás, era próximo de Lina, o que facilitou o encontro entre os dois homens. Quando se conheceram em Munique, Himmler não teve dúvidas. Heydrich era o homem certo para chefiar o novo SS-Dienst, o serviço de inteligência, que mais tarde ficaria conhecido como Sicherheitsdienst, SD, o temido serviço de segurança. A oferta veio com uma condição: Heydrich deveria se mudar para Munique em questão de dias. Até 1º de agosto de 1931, ele já operava a partir da Casa Marrom, uma mansão no Königsplatz que os nazistas haviam transformado em seu quartel-general. As condições iniciais eram precárias: dividia uma máquina de escrever com outro oficial e recebia um salário irrisório, mas isso não importava. O que importava era o trabalho, monitorar os próprios membros do partido. A expansão vertiginosa do nazismo nos anos finais da República de Weimar havia atraído oportunistas, infiltrados e até espiões do Estado ou do Partido Comunista.
Cabia ao SD separar o joio do trigo, identificando quem realmente acreditava na causa e quem apenas buscava vantagens pessoais. Paralelamente, Heydrich começou a tecer uma rede de informantes para infiltrar os aparelhos de segurança do Estado, enquanto acumulava dossiês comprometedores sobre políticos centristas, material que seria usado mais tarde para chantageá-los ou neutralizá-los. Himmler não poderia estar mais satisfeito. Em dezembro de 1931, como presente de casamento, promoveu Heydrich a SS Sturmbannführer, equivalente a major. O nazismo estava a um passo do poder, e Heydrich já escalava suas fileiras. A crise econômica alemã, cada vez mais profunda, forçou novas eleições em julho de 1932. Os nazistas quase dobraram sua votação, conquistando 37% dos votos e 230 cadeiras no Reichstag, tornaram-se finalmente a maior força política do país. Mas os partidos centristas se recusavam a entregar o cargo de chanceler a Hitler, e ele, por sua vez, não aceitava ser um mero coadjuvante em um governo de coalizão. O resultado? Um impasse. Franz von Papen assumiu como chanceler, mas seu governo, frágil e ineficaz, não conseguiu conter o caos. Novas eleições em novembro de 1932 não resolveram nada. Foi então que, em janeiro de 1933, uma aliança improvisada entre centristas e setores empresariais fez o impensável. Entregou o cargo de chanceler a Hitler, na ilusão de que poderiam controlá-lo. Em semanas, um incêndio no Reichstag, provavelmente orquestrado pelos próprios nazistas, serviu de pretexto para a aprovação da Lei de Plenos Poderes. Em março de 1933, a democracia de Weimar estava morta. E Heydrich, que já ocupava uma posição de destaque nos bastidores da segurança nazista, viu seu futuro ameaçado justamente no momento em que o partido alcançava o poder. Em 1932, velhas acusações sobre sua ascendência parcialmente judia, as mesmas que lhe renderam o apodo de Moses Rendel na escola, ressurgiram. Para um membro da SS, cujo dogma central era a pureza racial, era uma mancha inaceitável. As denúncias vieram de rivais dentro do partido, inimigos que ele havia feito em seus primeiros meses à frente do SD. Mas Heydrich não era um homem que se deixava abater por calúnias. Até o outono de 1932, uma investigação conduzida por Achim Gerck, o principal investigador de pureza racial do partido, o inocentou oficialmente. Himmler, sem hesitar, não só o manteve no cargo como promoveu novamente, consolidando sua posição como chefe do SD. Com Hitler no poder e as acusações de impureza varridas para debaixo do tapete, o caminho de Heydrich estava livre. Em questão de semanas após a nomeação de Hitler como chanceler, Himmler e ele já articulavam a criação da Polícia Política da Baviera, colocando as forças policiais de Munique e do sul da Alemanha sob controle direto da SS e do SD. Era o primeiro passo para transformar o aparato de segurança do Estado em uma extensão do poder nazista. E Heydrich, agora com uma equipe crescente sob seu comando, começou a construir algo que se tornaria uma das armas mais letais do regime, um arquivo meticuloso, uma teia de informações capaz de mapear, controlar e, quando necessário, destruir qualquer um que se opusesse ao novo ordem. O Reich estava nascendo, e ele seria um de seus arquitetos, uma ameaça ao projeto racial do Terceiro Reich. Heydrich, com sua obsessão por sistemas e eficiência, transformou a perseguição em uma máquina burocrática implacável. Não se tratava mais de pogroms espontâneos ou violência desorganizada. Agora, cada nome, cada endereço, cada conexão familiar era meticulosamente registrado, cruzado e arquivado. O SD, sob seu comando, tornou-se o cérebro por trás da identificação, classificação e, eventualmente, da eliminação sistemática dos inimigos do Estado. E os judeus, claro, ocupavam o topo dessa lista. A Night of the Broken Glass, a Kristallnacht em novembro de 1938 não foi um surto de fúria popular, como o regime depois tentaria vender. Foi uma operação coordenada com a Gestapo e o SD orquestrando a violência enquanto as tropas da SA executavam o trabalho sujo nas ruas. Sinagogas queimadas, vidraças estilhaçadas, lojas saqueadas e, acima de tudo, milhares de judeus presos e enviados para os campos que Heydrich havia ajudado a criar. Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen, nomes que logo se tornariam sinônimos de terror. Mas para Heydrich era apenas o início, porque o verdadeiro plano não era apenas expulsar os judeus. Era erradicá-los. Enquanto a Europa se preparava para a guerra, Heydrich já estava desenhando os contornos de algo muito pior. Em 1939, poucas semanas após a invasão da Polônia, ele convocou uma reunião secreta em Berlim com os líderes das Einsatzgruppen,
os esquadrões móveis de extermínio que seguiriam o avanço das tropas alemãs. Seu objetivo? Liquidar a inteligentsia polonesa, os líderes judeus e qualquer um que pudesse representar uma ameaça à ocupação nazista. Não eram mais prisões arbitrárias. Era assassinato em massa, metodicamente planejado. E Heydrich estava no centro de tudo. Com a guerra em andamento, seu poder só crescia. Em 1940, Himmler o nomeou presidente da Interpol, transformando uma organização internacional de cooperação policial em mais uma ferramenta do Reich. No ano seguinte, foi ele quem redigiu os primeiros rascunhos do que se tornaria a solução final, o plano para o extermínio sistemático de todos os judeus da Europa. Não por acaso, a Conferência de Wannsee, em janeiro de 1942, onde esse genocídio foi formalmente aprovado, foi presidida por ele. Heydrich não era apenas um burocrata. Era o engenheiro de um sistema projetado para aniquilar milhões com eficiência industrial. E enquanto a máquina de guerra nazista avançava, ele garantia que nenhuma peça falhasse. Porque, no fundo, Heydrich não acreditava em ideologias, ele acreditava em resultados. E o Reich, sob suas mãos, estava se tornando uma fábrica de morte em escala continental. Sinagogas ardiam em chamas como tochas de um ódio meticulosamente orquestrado. Não foi um surto espontâneo de violência, foi uma operação calculada, e Heydrich estava no centro dela. Enquanto as multidões saqueavam lojas e espancavam judeus nas ruas, ele coordenava os bastidores. Listas de alvos já estavam prontas, ordens eram transmitidas em código, e a Gestapo agia com precisão cirúrgica. O caos era apenas a fachada. Por trás havia um plano frio, executado com a eficiência de um relógio suíço. E quem melhor para comandar essa máquina do que o homem que já havia provado ser capaz de transformar ódio em sistema? Heydrich não se contentava em ser um espectador da barbárie, ele a aperfeiçoava. Após a Kristallnacht, foi ele quem pressionou Göring a impor uma multa reparatória de 1 bilhão de marcos aos judeus alemães, sob o pretexto de danos à propriedade pública. Uma ironia grotesca, as vítimas pagavam pelo privilégio de serem perseguidas. Mas para Heydrich isso não era suficiente. Ele sabia que a solução final não seria construída apenas com pogroms ou extorsões. Era preciso algo mais definitivo, algo industrial. Enquanto a Europa assistia atônita à anexação da Áustria e à partilha da Tchecoslováquia, Heydrich já olhava além. Seu aparato de segurança não se limitava a perseguir judeus, ele caçava qualquer sombra de resistência. Comunistas, social-democratas, intelectuais, padres, todos eram fichados, monitorados, desaparecidos. Na Áustria ocupada, suas ordens resultaram em milhares de prisões em questão de dias. Na Tchecoslováquia, antes mesmo da invasão completa, os arquivos do SD já mapeavam cada voz dissonante, cada família judia, cada potencial inimigo do Reich. Quando as tropas alemãs marcharam sobre Praga em março de 1939, Heydrich não estava apenas preparado. Ele já havia escrito o roteiro do terror que se seguiria. E aqui reside a genialidade perversa de Reinhard Heydrich. Ele não esperava a guerra para agir. Enquanto diplomatas ainda debatiam tratados e fronteiras, ele já estava desmantelando sociedades de dentro para fora, porque para ele a conquista não era apenas territorial, era institucional. Polícia, serviços secretos, leis raciais, tudo deveria se curvar à sua visão de um mundo purificado. E quando a guerra finalmente estourou em 1939, Heydrich não era mais um mero executor. Ele era o arquiteto de um império de sombras, onde a morte não era um acidente, mas um produto de linha de montagem. A Europa ainda não sabia, mas o homem com o coração de ferro já havia traçado seu próximo movimento. E desta vez não haveria referendos nem negociações. Havia apenas um objetivo, a erradicação total. Uma habilidade que transformaria a burocracia em uma máquina de extermínio. Porque para Heydrich, a ocupação da Polônia não era apenas uma conquista territorial. Era um laboratório de horrores, onde as teorias racistas do nazismo poderiam ser testadas em escala industrial. E ele tinha pressa. Enquanto os exércitos alemães ainda celebravam a vitória sobre Varsóvia, Heydrich já despachava ordens para as Einsatzgruppen, esquadrões móveis de extermínio, que seguiam os tanques da Wehrmacht como sombras famintas. Seu mandato era claro: identificar, isolar e, quando conveniente, eliminar. Não se tratava mais de intimidação ou imigração forçada. A Polônia, com seus shetels e sinagogas centenárias, seria o palco do primeiro ato de um drama que a humanidade ainda não tinha palavras para nomear. E Heydrich, com sua mente calculista, já esboçava o roteiro. Eichan, seu discípulo metódico, foi incumbido de mapear cada família judia, cada negócio, cada rabi, transformando pessoas em números, comunidades em estatísticas.
Mas Heydrich ia além. Enquanto Eichan catalogava, ele planejava. Em novembro de 1939, apenas 2 meses após a invasão, ordenou a concentração de judeus poloneses em guetos murados, supostamente para proteger a população ariana de doenças e subversão. Varsóvia, Lodz, Cracóvia, cidades que respiraram cultura judia por séculos viraram prisões a céu aberto, onde a fome e o tifo faziam o trabalho sujo antes mesmo que as câmaras de gás fossem inventadas. Mas Heydrich não se contentava com a morte lenta. Ele queria eficiência. Em uma reunião secreta com líderes das SS em setembro de 1941, enquanto a Wehrmacht avançava sobre a União Soviética, ele deixou claro: a evacuação dos judeus para o leste é apenas uma solução provisória. A solução final virá depois. Palavras que na época soavam como um eufemismo burocrático. Na realidade, eram a sentença de morte de milhões. E quando, em janeiro de 1942, os mais altos dignitários do Reich se reuniram na Conferência de Wannsee, uma vila à beira de um lago, onde o ar era tão puro quanto as intenções dos presentes eram podres, foi Heydrich quem presidiu a mesa. Com gráficos, mapas e uma fria precisão contábil, ele apresentou o plano: a deportação sistemática de 11 milhões de judeus europeus para campos de extermínio no leste. Não havia mais espaço para dúvidas ou meias-medidas. A máquina estava em movimento, e Heydrich era seu engenheiro-chefe. A Polônia, que um dia abrigara a maior comunidade judia do mundo, se tornaria seu túmulo. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, nomes que hoje ardem na memória como cicatrizes, foram concebidos sob sua supervisão. E enquanto os trens lotados seguiam para o leste, Heydrich, o homem que transformou o ódio em logística, já olhava além. Porque para ele a guerra não era apenas contra nações. Era contra a própria ideia de humanidade. E ele estava determinado a vencê-la. De 1939 transformou a questão de um problema em uma obsessão. A Polônia, com seus 3 milhões de judeus, não era apenas um território conquistado. Era um desafio logístico para a máquina de destruição que Heydrich ajudara a construir. Nos primeiros meses da ocupação, enquanto os muros dos guetos subiam em Varsóvia, Lodz e outras cidades, os burocratas do Reich debatiam soluções. A mais absurda delas, endossada por Eichan e tolerada por Heydrich, era o Plano Madagascar, uma deportação em massa para uma ilha no Índico, onde os judeus europeus seriam abandonados à própria sorte, como lixo humano descartado nos confins do mundo. Mas Heydrich sabia que aquilo era uma farsa, um paliativo para acalmar as consciências dos que ainda hesitavam. Porque o verdadeiro plano, aquele que já fermentava em sua mente fria e calculista, exigia algo muito mais definitivo. Enquanto os judeus eram empurrados para guetos superlotados, onde a fome e as doenças faziam o trabalho sujo antes mesmo que as câmaras de gás fossem inventadas, Heydrich não perdia tempo. Sua atenção também se voltava para outro alvo, a inteligência polonesa. A Operação Tannenberg não era apenas uma limpeza étnica, era um extermínio seletivo. Antes mesmo da invasão, a SD já tinha listas detalhadas: professores, padres, oficiais, artistas, qualquer um que pudesse inspirar resistência. Quando as tropas alemãs cruzaram a fronteira em setembro de 1939, a caçada começou. Prisões em massa, execuções sumárias, fosso a fosso, balas na nuca. Os Intelligenzaktion, os massacres da inteligentsia, deixaram cidades inteiras sem seus líderes, sem sua memória. E Heydrich, do alto de seu escritório em Berlim, assinava as ordens como quem aprova um relatório contábil. Até os doentes mentais e pacientes de hospitais foram incluídos na conta. Afinal, para o Reich, a vida indesejada não merecia nem mesmo a dignidade de um tiro. Muitas vezes, eram enterrados vivos ou asfixiados em caminhões com gases de exaustão. Mas a Polônia era só o começo. Com a queda da França em 1940 e a Blitzkrieg varrendo a Europa Ocidental como um incêndio, o império de Heydrich se expandiu. Agora não eram apenas poloneses e judeus sob seu domínio, mas franceses, belgas, holandeses, todo um continente transformado em campo de caça. E enquanto Hitler sonhava com a invasão da União Soviética, Heydrich preparava o terreno para o que viria a ser sua obra-prima macabra, os Einsatzgruppen. Esses grupos de intervenção não eram soldados. Eram esquadrões da morte disfarçados de unidade militar, seguindo os passos do exército regular como abutres atrás de uma matilha. Sua missão? Liquidar judeus, ciganos, comissários políticos, prisioneiros de guerra, qualquer um que a ideologia nazista marcasse para extinção. E Heydrich, como chefe do RSHA, era o cérebro por trás da operação. Em Babi Yar, nos arredores de Kiev, 33.771 judeus foram fuzilados em 2 dias.
Homens, mulheres, crianças, corpos empilhados em valas comuns, ainda tremendo, enquanto os algozes fumavam cigarros entre um disparo e outro. Isso não era guerra. Era indústria. Uma linha de produção de morte que até o fim da guerra, ceifaria mais de 2 milhões de vidas só nas mãos dos Einsatzgruppen. E mesmo assim, não bastava. Porque Heydrich não se contentava com fossos e balas. Ele queria eficiência. Queria um sistema onde a morte fosse tão impessoal quanto uma planilha de Excel, tão previsível quanto um cronograma ferroviário. Foi por isso que em dezembro de 1941, enquanto a neve cobria a Europa e o Night and Fog Decree, decreto Noite e Neblina, entrava em vigor, ele aperfeiçoava outro mecanismo de terror, o desaparecimento. Agora, qualquer suspeito de resistência, um professor francês, um operário belga, um padre holandês, poderia ser arrancado de sua casa à noite, engolido pelo sistema, sem deixar rastros. Famílias nunca mais sabiam o paradeiro dos seus. Alguns eram levados para a Alemanha, torturados até confessarem crimes que não cometeram, depois enviados para os campos, onde a morte era apenas uma questão de tempo. Outros simplesmente sumiam. Heydrich havia criado um pesadelo burocrático, um labirinto onde a justiça não existia, onde o Estado decidia quem vivia e quem virava cinzas. Mas seu legado mais sombrio ainda estava por vir, porque enquanto a Europa ardia e os Einsatzgruppen trabalhavam sem descanso, Heydrich já esboçava os contornos de algo muito maior, algo que não dependeria de pelotões de fuzilamento, nem de valas comuns, nem mesmo da lentidão dos guetos. Algo que transformaria o assassinato em ciência. E quando, em janeiro de 1942, os líderes nazistas se reuniram em uma vila às margens do Lago Vancesse, foi sua voz que ditou o ritmo da reunião, sua assinatura que selou o destino de milhões. A solução final tinha um nome, e esse nome era Heydrich, um homem de outro tempo. Um diplomata da velha escola refinado nos salões de Berlim e Viena, que acreditava poder governar com gestos elegantes e palavras suaves. Mas a guerra não era um baile de gala, e a ocupação não se contentava com protocolos. A resistência tcheca crescia nas sombras, os sabotadores atacavam fábricas vitais para o esforço de guerra alemão, e os relatórios que chegavam ao escritório de Hitler falavam de uma região à beira da insubordinação. Era hora de trocar as luvas de seda por punhos de ferro. E quem melhor para isso do que Heydrich? Em setembro de 1941, o Reichsprotektor recebe um novo vice, ou melhor, um novo senhor. Heydrich não chega à Praga como um subordinado, mas como um carrasco com título nobre. Sua missão não é administrar, é esmagar. E ele sabe exatamente como fazer isso. Em questão de semanas, as prisões se enchem, as execuções públicas se multiplicam, e os nomes dos resistentes passam a figurar em listas que terminam em pelotões de fuzilamento ou nas câmaras de gás. A população aprende rápido. A menor suspeita de deslealdade agora tem um preço, e esse preço é pago em sangue. Mas Heydrich não se contenta com o terror bruto. Ele quer algo mais sofisticado, mais eficiente. Sob suas ordens, a Gestapo e a SD tecem uma rede de informantes que infiltra cada esquina, cada café, cada igreja. Os tchecos são classificados, catalogados, divididos entre recuperáveis e elimináveis. As fábricas anti-sabotadas passam a produzir a pleno vapor. Agora sob a supervisão de capatazes da SS e quando os aliados bombardeiam as cidades alemãs. É em Praga que parte da produção bélica do Reich se refugia, graças à mão de obra escrava e ao regime de terror instaurado por um homem que transformou a Boêmia em uma máquina de guerra. Os números não mentem. Em poucos meses a resistência é dizimada. As execuções somam centenas por semana. E quando Heydrich passeia pelas ruas de Praga em seu Mercedes aberto, sem escolta aparente, não é por negligência, é uma demonstração calculada de poder. Ninguém ousa tocá-lo. Até que em maio de 1942 alguém ousa. 2 homens treinados pelos britânicos saltam de paraquedas sobre a Tchecoslováquia com uma missão: matar o carrasco de Praga. Jean Kubi e José Gabic não são soldados comuns. São a resposta de um povo que se recusa a joelhos. E quando a bomba caseira de Kubi explode ao lado do carro de Heydrich, quando os estilhaços rasgam seu corpo e o veneno do estofamento do assento começa a corromper sua carne, o Império Nazista treme. Não pelo homem que cai, mas pelo símbolo que ele representava, a invencibilidade do terror. Heydrich morre 8 dias depois em agonia, enquanto os médicos lutam contra uma infecção que seu próprio sistema imunológico, antes tão letal para os outros, não consegue vencer. Hitler ordena represálias brutais. A aldeia de Lidice é apagada do mapa, seus homens fuzilados, suas mulheres enviadas para campos, suas crianças selecionadas para
germanização ou exterminadas. Mas o dano já está feito. O arquiteto da solução final, o gênio da morte industrializada, o homem que fez do assassinato uma burocracia, descobriu no fim que até os deuses do terror podem sangrar. E quando seu caixão é coberto pela bandeira nazista, enquanto as botas dos generais ecoam no chão de Berlim, uma pergunta paira no ar sufocante: quem agora será capaz de preencher seu lugar? Um trecho sinuoso da estrada que serpenteava entre os subúrbios de Praga, onde a curva fechada obrigava os motoristas a reduzir a velocidade. Era o ponto perfeito, uma armadilha geométrica, onde o destino e a balística se encontrariam. Heydrich, confiante em sua invulnerabilidade, viajava em seu Mercedes 320 cabriolé descapotável, sem escolta, como se o próprio ar fosse seu escudo. O sol da manhã iluminava o couro preto dos bancos, refletindo no distintivo das SS no peito de seu uniforme. Ele não usava colete à prova de balas. Para quê? O Reichsprotektor não temia a morte, ele a comandava. Às 10h32, o carro preto dobrou a curva. Gabik, escondido atrás de um poste telefônico, apertou o gatilho de sua metralhadora Sten. Clique. Silêncio. A arma falhou. Heydrich, instintivo, ordenou ao motorista que freasse e sacou sua luger. Mas Kubi já havia lançado a bomba, um artefato caseiro, envolto em fragmentos de metal, projetado para rasgar carne e osso. A explosão ergueu o carro do chão. Estilhaços cortaram o ar como lâmina de guilhotina. Heydrich, jogado contra o banco, sentiu o ferro quente da fragmentação cravando-se em seu flanco. Seu uniforme, antes impecável, agora se tingia de vermelho. O motorista Klein saltou do veículo e tentou perseguir os atacantes, mas Gabik e Kubi já desapareciam nas ruas laterais, fundindo-se com a população que, atonita, assistia ao espetáculo do homem que acreditava ser intocável agora se contorcendo no asfalto. Heydrich, pálido mas lúcido, ainda tentava dar ordens, sua voz rouca cortando o pânico. Peguem esses bastardos. Mas o sangue escorria entre seus dedos, e até mesmo sua vontade de aço não poderia estancar a hemorragia. Levado às pressas para o hospital Buloka, os médicos ficaram horrorizados ao ver a extensão dos ferimentos. Fragmentos de metal haviam perfurado seu baço, diafragma e pulmão. A infecção se instalou rapidamente. Himmler, alertado, enviou seu médico pessoal, o Dr. Gebhard, especialista em ferimentos de guerra, o mesmo que, ironicamente, conduzira experimentos macabros em prisioneiros de Ravensbrück. Mas nem a ciência perversa do Terceiro Reich poderia salvar seu carrasco-chefe. Em 4 de junho de 1942, após uma semana de agonia, Reinhard Heydrich morreu. O Reichsprotektor, o Batyrov Prague, o arquiteto do Holocausto, sucumbira não a um exército, não a uma revolta em massa, mas a 2 homens com uma bomba caseira e uma metralhadora defeituosa. Berlim tremeu. Hitler, furioso, ordenou represálias tão brutais que fariam seu próprio regime estremecer. Lidice, uma vila suspeita de abrigar cúmplices da resistência, foi apagada do mapa. Todos os homens foram fuzilados. As mulheres enviadas para Ravensbrück. As crianças selecionadas, algumas para a germanização, outras para as câmaras de gás. O nome da vila foi riscado dos registros oficiais, como se nunca tivesse existido. Mas o sangue de Heydrich já havia mancado o mito da invencibilidade nazista. E enquanto as chamas consumiam Lidice, enquanto os pelotões de execução trabalhavam sem descanso, uma pergunta ecoava nos corredores do poder em Berlim, mais alta que os gritos das vítimas: se até Heydrich pode cair, quem está realmente a salvo? O destino de Reinhard Heydrich foi selado em uma curva fechada da estrada que cortava os arredores de Praga. Um ponto estratégico calculado com precisão cirúrgica. Ali o Mercedes aberto teria que reduzir a velocidade para fazer a curva. E foi nesse instante, quando a morte se aproximou com passos silenciosos, que a história deu um giro cruel. Gabsik emergiu da sombra com um Sten na mão, o dedo já tenso no gatilho. Um clique seco. Nada. A arma engasgou, traindo-o no momento decisivo. Heydrich tinha ali a chance de escapar, bastaria um comando a Klein para acelerar, desaparecer na poeira da estrada. Mas o Reichsprotektor não era homem de fugir. Convencido de que enfrentava um único atacante, um mero amador, ordenou que o motorista freasse. E enquanto a mão direita buscava a luger no coldre, a esquerda já imaginava o prazer de esmagar aquele inseto rebelde com um tiro na cabeça. Foi então que Kubi surgiu do nada. Um movimento rápido, um arco mortal. A granada voou em direção ao carro. O impacto a fez ricochetear, mas a explosão foi suficiente. Estilhaços rasgaram o ar, cravando-se no peito de Heydrich, dilacerando baço, costelas e pulmão.
O sangue jorrou sobre o uniforme impecável, manchando a imagem do homem que se julgava intocável. Ainda vivo, mas já condenado, Eidris tentou reagir. Tiros cruzaram o ar em um duelo desigual, enquanto Gabsik e Kubi desapareciam na névoa da manhã. Klein, ferido na perseguição, não pôde levar seu chefe ao hospital. Um van parado por uma mulher tcheca, testemunha involuntária do fim de um carrasco, foi a única esperança. Buloka, a mesa de operações, as mãos dos cirurgiões tentando consertar o irreparável. A esplenectomia, a limpeza dos pulmões, os pontos na carne dilacerada. Por alguns dias até parece que o diabo teimava em não levá-lo. Eidris até conversou com Himmler em 2 de junho, a voz ainda firme, como se a morte fosse apenas um incômodo passageiro. Mas o corpo traído não resistiu. No dia 3, o coma. No dia 4, o silêncio definitivo. Sepsis, hemorragias, o veneno de suas próprias feridas. O veredicto importava pouco. Aos 38 anos, o arquiteto do Holocausto, o homem que assinava sentenças de morte como quem risca itens de uma lista, sucumbiu não a um exército, mas a 2 homens, uma granada e um revólver que falhou no momento certo. O mais irônico, Eidris era obsessivo com segurança. Sua casa em Berlim, uma fortaleza ligada por alarmes às delegacias. Em deslocamentos pela capital, carros blindados, metralhadoras à mão, como se pressentisse o destino que o aguardava. Ele próprio havia escrito os protocolos de proteção para a cúpula nazista, regras que em Praga decidiu ignorar. Os avisos não faltaram, relatórios da Gestapo sobre paraquedistas tchecos infiltrados, um russo preso em Varsóvia com um fuzil escondido na mala. Rumores de que a resistência o havia marcado. Mas Eidris, o carniceiro de Praga, preferiu o teatro da invulnerabilidade. Um erro de cálculo. Ou talvez, no fundo, a arrogância de quem acreditava que nem mesmo a morte ousaria desafiá-lo. As consequências foram escritas com sangue. Boemia e Morávia viraram um campo de extermínio em retaliação. 13.000 prisões arbitrárias. Vilarejos apagados do mapa por suspeitas vagas, como Lídice, onde 199 almas foram massacradas em um único dia, enquanto centenas mais eram enviadas para os campos, onde a fome e o gás fariam o resto. A caçada a Gabsik e Kubi foi implacável. No dia 18 de junho, a armadilha se fechou na igreja de São Cirilo e Metódio. 6 horas de tiroteio, dezenas de soldados alemães abatidos, até que as granadas e as chamas consumiram os últimos resistentes. Gabsik, sem munição, mordeu uma cápsula de cianeto antes que as botas nazistas o alcançassem. Kubi, ferido demais para segui-lo, morreu aos pés dos algozes, o corpo já frio quando os SS invadiam a cripta. Mas a fúria não tinha fim. Semanas de terror se seguiram, como se cada tcheco devesse pagar pelo pecado de ter ousado matar um deus nazista. E então veio o espetáculo. O funeral de Eidris não foi um adeus, foi um aviso. Seu corpo, exposto no pátio do castelo de Praga, atraiu multidões coagidas a prestar homenagem. Depois Berlim. A mosaic room da chancelaria do Reich, iluminada como um palco, com Wagner a ditar o tom apocalíptico. Himmler discursou. Hitler, que em particular culpava Eidris por sua própria morte, depositou a Blutorden, a mais alta condecoração do partido, no caixão. O Reichsprotektor foi enterrado no Invalidenfriedhof, onde Hitler prometera erguer um mausoléu após a vitória final. Hoje sua tumba é anônima, como se a história também quisesse apagar seu nome. Nos dias que se seguiram, a máquina de propaganda transformou o algoz em mártir, o ariano perfeito, o herói caído. Mas a verdade é que Eidris já estava condenado antes daquele maio de 1942. O Terceiro Reich, que parecia invencível quando ele chegou a Praga no outono de 1941, já carregava em suas entranhas o germe da derrota. As divisões avançavam sobre a Rússia, os Einsatzgruppen varriam o leste europeu em uma orgia de balas e fosso, mas o relógio da história já tinha começado a contar as horas. A queda de Eidris não foi um acidente, foi um presságio. E quando as chamas da guerra finalmente consumiram Berlim, quando os aliados arrastaram os últimos nazistas para Nuremberg, muitos devem ter se lembrado daquele dia em Praga, do homem que por um instante acreditou ser mais forte que a morte. E de como no fim bastou uma granada, 2 homens e um revólver que falhou para provar que até os deuses sangram. Enquanto Eidris orquestrava sua máquina de terror nos bastidores da Europa ocupada, o destino da Alemanha já se desenhava em outro palco, as estepes congeladas da Rússia. O inverno de 1941, que deveria ter sido o golpe final contra a União Soviética, transformou-se no primeiro grande revés do Reich. As divisões alemãs, acostumadas a vitórias relâmpago, esbarraram em uma resistência que não cedia.
E quando a neve chegou, o verdadeiro inimigo revelou-se, o frio. Soldados sem agasalhos adequados, veículos paralisados pela geada, suprimentos que não chegavam. Dezenas de milhares de homens, os mesmos que haviam esmagado a França em semanas, agora morriam de hipotermia ou eram ceifados por um adversário que, ao contrário deles, estava preparado para a guerra de inverno. A Blitzkrieg virou pesadelo. Quando Heydrich caiu em Praga em maio de 1942, o fronte oriental já não era mais uma marcha triunfal, mas um pântano de sangue. A Alemanha ainda sonhava com a vitória, mas o mito da invencibilidade ruía. E o que veio depois foi o desastre, Stalingrado. Hitler apostou tudo na conquista da cidade às margens do Volga, um símbolo que se tornou armadilha. O cerco de Stalingrado não foi uma batalha, foi um abatedouro. Em fevereiro de 1943, o que restava do 6º Exército Alemão, esquelético e sem munição, rendeu-se. Os soviéticos que haviam aprendido a lutar com as entranhas, agora avançavam. A partir daí, a Wehrmacht só recuou, da Ucrânia, da Polônia, de volta às fronteiras do Reich, enquanto o solo alemão tremia sob os bombardeios aliados. E então, como um golpe de misericórdia, veio o dia D. Em junho de 1944, as praias da Normandia viraram o palco de uma invasão que selou o destino da Alemanha. Os aliados apertavam o cerco. Pelo leste, o Exército Vermelho, pelo oeste, americanos e britânicos. Em abril de 1945, enquanto as tropas soviéticas arrasavam Berlim, Hitler, o homem que jurara 1000 anos de dominação, escolheu a covardia do veneno e da bala. No bunker, entre os escombros de seu império, ele se matou. Goebbels seguiu, envenenando também os próprios filhos. Uma semana depois, a Alemanha assinava a rendição incondicional. Em Nuremberg, a justiça chegou tarde, mas chegou. Os algozes do Reich foram arrastados para o tribunal, e a maioria encontrou a forca. Entre eles, Ernst Kaltenbrunner, o sucessor de Heydrich, que herdara o legado de sangue do Reichsscheritalptapta. Se Heydrich tivesse sobrevivido, seu destino não seria diferente. Ou o Cianeto, como seu Führer, ou o Cadafalso, como os demais. Porque homens como ele não mereciam clemência. Não depois de Wansesse. Não depois dos Einsatzgruppen. Não depois de ter transformado a Europa em um matadouro industrializado. Reinhard Heydrich não foi apenas um nazista, foi a encarnação mais pura do mal que o Terceiro Reich poderia produzir. Um burocrata do horror, que assinava ordens de extermínio com a mesma frialdade com que outros assinavam contratos. Sua trajetória, no entanto, é tão sinistra quanto banal. Um jovem com complexos de inferioridade, expulso da marinha por conduta imprópria, que encontrou na SS o palco perfeito para seus demônios. Himmler viu nele o que outros não viram, não um soldado, mas um carrasco metódico. E assim nasceu o Homem de Coração de Ferro, um título que Hitler lhe deu não por coragem, mas por sua capacidade de esmagar vidas sem pestanejar. Ele comandou a SD, a Gestapo, e depois o RSHA, tecendo uma teia de terror que se estendeu da Alemanha à Polônia, da Áustria aos Balcãs. Foi o arquiteto da Operação Tannenberg, que dizimou a inteligência polonesa. Foi o mentor dos Einsatzgruppen, esquadrões que fuzilavam judeus, ciganos e comunistas às margens de valas comuns. E foi ele, acima de tudo, quem sentou à mesa em Wansesse para transformar o antissemitismo em uma máquina de morte em escala continental. 6 milhões de judeus, 2 milhões de poloneses, centenas de milhares de ciganos, homossexuais, opositores políticos. Heydrich não matava com as próprias mãos, ele projetava sistemas para que outros o fizessem por ele. E quando assumiu Praga como reis-protector, sua crueldade atingiu novos patamares, execuções sumárias, deportações em massa, uma cidade inteira transformada em refém. Diante disso, pergunta-se, havia justificativa para sua morte? Os aliados fizeram o que tinha de ser feito. Porque homens como Heydrich não merecem julgamento, merecem balas. Não por vingança, mas por uma questão de higiene moral. O mundo não podia permitir que ele sobrevivesse para escrever memórias ou negociar imunidade. Sua eliminação não foi um ato de guerra, foi um serviço à humanidade. E hoje, quando olhamos para trás, Heydrich permanece como um aviso: o mal não precisa de chifres ou garras. Às vezes ele veste um terno impecável, fala com elegância e assina papéis com uma caneta de ouro. Mas no fim, como todo monstro, ele sangra. E em Praga, em 1942, o mundo provou que até os mais poderosos podem cair, bastando coragem, uma granada e a certeza de que algumas sombras não devem jamais ver a luz.